Personagem de hoje, André. E farei 2 vídeos, parte 1 e parte 2, pelo menos, acho que só parte 1 e parte 2 mesmo. Então hoje é a parte 1. Esta é uma playlist do tema geral que é a teologia, mas especificamente da playlist de personagens bíblicos. Eu utilizo este livro como livro texto base. Caso você tenha interesse, o link está na descrição. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. André era um dos mais importantes apóstolos. André é um dos mais importantes apóstolos de Cristo, sempre mencionado entre os primeiros 4. Todos os 4, de acordo com os relatos, tiveram um encontro particular com Jesus no Monte das Oliveiras. Contudo, dentre os 4, parece que ele estava em último lugar. Pedro, Tiago, João e André. Indubitavelmente formava o círculo mais íntimo, porque foram os únicos convidados a acompanhar Jesus quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Os que estavam presentes no Monte da Transfiguração e os que o acompanhavam quando ele proferiu sua última oração no jardim do Getsemane. De acordo com João, André era discípulo de João Batista, junto com outros discípulos de João, de quem não conhecemos o nome, foi chamado a seguir Jesus. Ele foi o segundo discípulo chamado de acordo com Mateus, Marcos, Lucas e Lucas. Era judeu, mas tinha nome grego. Isso era comum em Israel na época de Jesus, porque os gregos e depois os romanos controlaram a região por 3 séculos. Ele cresceu na cidade de Betsaida, na costa noroeste do Mar da Galileia. Na época em que se tornou um apóstolo, ele morava com Pedro em Cafarnaum. Ele e seu irmão Pedro, olha só, então, o irmão de Pedro, eram filhos de Jonas. Não sabemos nada sobre Jonas, mas como se usa o patrônimo, nome que identifica o pai, podemos assumir que era um homem com alguma importância na comunidade. Era provavelmente um pescador e como Pedro tinha seu próprio barco, então podemos pressupor que a família era muito próspera. Sabemos que André e Pedro eram pescadores e era incomum um filho não seguir a profissão do pai. Como não há menção a Jonas, exceto para dizer que era pai de Pedro, podemos imaginar que ele já havia falecido quando André e Pedro foram chamados por Jesus. É provável que André e Pedro, por serem de Betsaida e de uma família de classe média, falavam grego e também aramaico, a língua nativa deles. Eles podem ter aprendido um pouco de latim com os romanos, embora o grego deles fosse insuficiente para conversar com a maioria dos romanos, uma vez que todos os romanos instruídos falavam o grego fluentemente. Bom, então esta é a primeira parte, a parte 1 do vídeo sobre André. No próximo vídeo, então, a parte 2 para finalizar. Valeu!